A Toyota está trabalhando em um novo plano para mudar a indústria automobilística. Essa criadora de tendências quer ser uma empresa que vai além de ganhar dinheiro apenas vendendo carros. A empresa de renome mundial compartilhou recentemente algumas de suas novas ideias para fazer isso. Enquanto a mais recente inovação automotiva tem sido o carro elétrico, o CEO da Toyota deu um grande passo ao anunciar um novo carro que funciona à base de água. Este veículo espetacular é movido por um motor que não precisa de eletricidade nem de gasolina para funcionar. Será que a Toyota pode realmente alcançar uma inovação inacreditável como essa? E o motor ser movido a água é realmente verdade? Fique ligado se quiser descobrir, porque vamos revelar o que a Toyota está escondendo e o que a mídia não está te contando sobre esta tecnologia. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Em uma reunião técnica realizada recentemente no Japão, o vice-presidente executivo e diretor de tecnologia da Toyota, Hiroki Nakajima, explicou como a Toyota pretende usar a tecnologia para tornar seu novo plano uma realidade. Isso foi logo depois que o ex-CEO da empresa, Akio Toyoda, abordou o assunto. Hiroki Nakajima falou sobre muitas ideias diferentes, algumas das quais ainda estão sendo desenvolvidas, que ajudarão a Toyota a atingir seus objetivos. Ele explicou como eles planejam fabricar carros no futuro e quais tecnologias eles usarão. Tudo isso faz parte do plano da Toyota para se tornar uma empresa que traz soluções de mobilidade, e não apenas uma fabricante de carros. Isso significa que eles querem ajudar as pessoas a terem diferentes opções de deslocamento. Hiroki não estava sozinho quando compartilhou esses planos emocionantes. Ele foi acompanhado por outros 2 líderes importantes, Takeru Kato e Mitsumasa Yamagata. Takeru é responsável pela fabricação dos carros elétricos movidos a bateria, também chamados de BEVs. Mitsumasa, por outro lado, vai liderar a equipe que fabrica carros a hidrogênio quando a fábrica abrir em breve. Não é novidade que a China está atualmente liderando o caminho na fabricação de veículos elétricos e que os Estados Unidos tentam alcançar a China ao usar a mesma tecnologia. Mas o Japão acaba de fazer uma jogada surpreendente ao desenvolver um novo tipo de motor que deixou os especialistas impressionados. Mas o que há de especial nesses motores? A resposta é muito simples. Eles só soltam vapor de água dos seus escapamentos. Isso basicamente significa que eles não prejudicam o meio ambiente como os motores tradicionais fazem. Além disso, eles ainda são motores de combustão, que é uma tecnologia com a qual já estamos familiarizados. Isso significa que o Japão está dando um grande passo em direção à liderança do futuro dos transportes. A Toyota, como uma empresa japonesa, tem trabalhado arduamente no desenvolvimento de uma tecnologia que utiliza hidrocarbonetos de uma forma que seja boa para o meio ambiente. Eles têm se concentrado na tecnologia de célula de combustível, que é uma forma de fazer os carros funcionarem com hidrogênio em vez de gasolina. Isso coloca a Toyota em uma ótima posição para liderar o caminho na produção de carros ecologicamente corretos. Eles já mostraram suas ideias com uma gama diversificada de patentes e carros como o Mirai, que funciona com hidrogênio. Isso coloca a Toyota à frente na corrida pela fabricação de carros que são bons para o planeta. A Toyota está mostrando o quanto está comprometida em melhorar um tipo especial de tecnologia que usa hidrogênio para produzir eletricidade. Essa tecnologia é chamada de sistema de célula de combustível de hidrogênio e funciona de forma semelhante ao motor de amônia. A grande vantagem dessa tecnologia é que ela não agride o meio ambiente como os motores tradicionais fazem. Os carros que usam esta tecnologia de sistema de célula de combustível de hidrogênio, chamados de FCEVs, não produzem nenhuma emissão prejudicial de gases de efeito estufa. A única coisa que sai do escapamento é o vapor de água, que é totalmente inofensivo. Isso os torna uma solução muito importante para os problemas de poluição do ar e emissões de gases de efeito estufa. A forma como os produtos de célula de combustível de hidrogênio da Toyota funcionam é através da utilização de uma reação química entre o hidrogênio armazenado no veículo e o oxigênio no ar que nos rodeia. Esta reação produz eletricidade, o que movimenta o carro. É uma forma muito inteligente e eficiente de abastecer carros sem prejudicar o meio ambiente. A Toyota está na vanguarda do desenvolvimento desta tecnologia e o seu compromisso com ela mostra sua seriedade em relação à produção de automóveis que sejam bons para o planeta.
Ao utilizar essa tecnologia de células de combustível de hidrogênio, a Toyota está ajudando a reduzir a poluição atmosférica e as emissões de gases de efeito estufa. O motor tem um componente especial chamado eletrolisador. Este componente recebe a água e usa um processo chamado eletrólise para dividir as moléculas de água em duas partes distintas, hidrogênio e oxigênio. A água é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio unidos. O eletrolisador usa eletricidade para separar esses átomos. A corrente elétrica é enviada através de 2 peças especiais de metal chamadas eletrodos. Esses eletrodos são colocados na água, e quando a eletricidade flui através deles, isso faz com que as moléculas de água comecem a se separar. Os átomos de hidrogênio são atraídos para um dos eletrodos e os átomos de oxigênio são atraídos para o outro. Isso significa que o hidrogênio e o oxigênio são separados. O eletrodo para o qual o hidrogênio é atraído é chamado de eletrodo negativo, ou cátodo. Do outro lado, o oxigênio é atraído para o eletrodo positivo, ou ânodo. Quando a eletricidade flui através dos eletrodos, ela faz com que os átomos de hidrogênio se movam para o cátodo e os átomos de oxigênio se movam para o ânodo. Este processo é muito eficiente e seguro. Ele não requer muita energia para funcionar e não produz nenhum subproduto prejudicial. A única coisa que sai do eletrolisador é hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio pode então ser usado como combustível para o motor. Uma das melhores coisas sobre esse processo é que não é necessário um tanque grande e pesado para armazenar o hidrogênio. O eletrolisador pode produzir o hidrogênio conforme necessário, portanto, não há necessidade de armazená-lo com antecedência. Isso torna o motor muito mais leve e mais eficiente. O motor precisa de algumas mudanças especiais para funcionar com hidrogênio ao invés de gasolina ou óleo diesel. Uma das principais mudanças são os injetores de combustível. Essas são as peças que borrifam o combustível dentro do motor para que ele possa queimar e movimentar o motor. Porque o hidrogênio é um tipo diferente de combustível, os injetores precisam ser adaptados para borrifá-lo dentro do motor da maneira certa. Mas isso não é tudo. Algumas outras partes do motor também precisam ser mudadas para que ele funcione com hidrogênio. Por exemplo, o bloco do motor e o cabeçote do cilindro precisam ser mais fortes para lidar com a alta pressão do combustível de hidrogênio. O motor também precisa de válvulas e velas de ignição especiais para funcionar de forma eficiente e segura, mas, mesmo com estas alterações, o motor oferece alguns benefícios ambientais realmente impressionantes. Um dos mais importantes é que ele produz quase 0 emissões, o que significa que não emite poluentes nocivos no ar como os motores tradicionais. Esse motor não produz nenhum dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio ou partículas que são prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. O motor também é mais prático e econômico do que os motores tradicionais. Uma das principais razões para isso é que ele só precisa de água para reabastecer. Isso significa que você não precisa ir ao posto para abastecer com gasolina ou diesel. Em vez disso, basta abastecer com água, que é muito mais barata e abundante. Isso também reduz a necessidade da extração de petróleo, que é um processo prejudicial e poluente. Ao reduzir a necessidade de petróleo, o motor também limita a utilização de combustíveis fósseis a setores específicos, como os aviões e a indústria pesada. Isto é importante porque os combustíveis fósseis são uma grande fonte de emissões de gases de efeito estufa, que contribuem para a mudança climática. Ao reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis, podemos ajudar a desacelerar a mudança climática e criar um futuro mais sustentável. Se muitas pessoas começarem a usar este motor, isso poderá levar a uma redução considerável na necessidade de extrair metais raros da Terra. Metais raros são usados em muitas tecnologias, incluindo sistemas eletrônicos e de energia renovável, mas extraí-los da Terra pode ser muito prejudicial ao meio ambiente porque pode poluir o solo, a água, o ar e até prejudicar as pessoas que vivem nas proximidades. O processo de extração de metais raros é muitas vezes perigoso e destrutivo, já que envolve escavar profundamente na terra, o que pode causar deslizamentos de terra e outros acidentes. Os produtos químicos utilizados no processo de extração também podem vazar para o meio ambiente e causar danos. Ao reduzir a necessidade de extração de metais raros, o motor pode ajudar a minimizar esses efeitos nocivos. O motor hidráulico da Toyota também é melhor do que outros tipos de motores que usam hidrogênio, como veículos de célula de combustível de hidrogênio ou FCVs. Um dos principais motivos é que armazenar água é muito mais fácil e barato do que armazenar hidrogênio.
O hidrogênio é um gás, então precisa ser armazenado em tanques especiais que conseguem aguentar a alta pressão. Esses tanques são muito caros, pesados e podem até vazar, o que pode ser perigoso. A água, por outro lado, é um líquido, então é muito mais fácil de armazenar. Ela não precisa de tanques especiais ou alta pressão, então é muito mais seguro e prático. Isso significa que o motor pode ser usado em muitas situações diferentes, desde carros pequenos a grandes caminhões e até mesmo em usinas de energia. Sua simplicidade e segurança o tornam uma opção muito mais viável do que outros tipos de motores. E há muito mais fatores interessantes na tecnologia deste motor. Ela chega até mesmo a ser competitiva. A superioridade desta alternativa sobre os outros motores também significa que ele pode ajudar a reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis e minimizar as emissões nocivas. Ao utilizar a água como combustível, o motor não produz quaisquer poluentes ou gases de efeito estufa, que contribuem para a mudança climática. Isso torna ele uma opção mais sustentável para o transporte e a geração de energia. O motor é um grande avanço em tecnologia e sustentabilidade ambiental, mostrando que podemos fabricar máquinas que não são apenas mais eficientes e potentes, mas também melhores para o planeta. Este motor é especial porque utiliza a água como combustível, o que significa que não produz poluentes nocivos ou gases de efeito estufa como os motores tradicionais fazem. Essa inovação é importante não apenas por causa de seus avanços tecnológicos, mas também porque mostra que podemos priorizar as preocupações ambientais sem sacrificar o desempenho. Esse motor é um ótimo exemplo de como podemos usar a ciência e a engenharia para criar soluções que beneficiem tanto as pessoas como o planeta. O design sustentável do motor torna-o um divisor de águas para o meio ambiente. Ao utilizar a água como combustível, ele reduz a nossa dependência de combustíveis fósseis e minimiza as emissões nocivas. Isto significa que podemos ter transporte e geração de energia sem contribuir para a mudança climática ou a poluição do ar. É um grande passo para a criação de um futuro mais sustentável para todos. Os avanços tecnológicos do motor também o tornam mais eficiente e prático. Ele tem um design mais simples e requer menos manutenção do que os motores tradicionais. Isto significa que ele pode ser usado em muitas situações diferentes, desde carros pequenos a grandes caminhões e até mesmo em usinas de energia. Sua versatilidade e sustentabilidade o tornam uma opção muito melhor do que os motores tradicionais. A inovação por trás deste motor é um ótimo exemplo de como a tecnologia e as preocupações ambientais podem se unir para criar algo incrível. Ele mostra que não temos que escolher entre o progresso e a sustentabilidade. Nós podemos ter ambos. O motor tem o potencial de ser um marco histórico para a indústria automotiva. Ele pode ser o impulso que o setor precisa para se reinventar e avançar em direção a um futuro mais sustentável. Há muito tempo a indústria se concentra em fabricar carros mais rápidos, mais potentes e mais luxuosos, mas não necessariamente mais ecológicos. Com o motor hidráulico, a Toyota está mostrando que é possível fabricar carros que sejam ao mesmo tempo de alto desempenho e ecológicos. Mas a Toyota não foi a primeira a buscar alcançar esse feito. Vamos ver algumas das tentativas anteriores aos avanços da montadora japonesa em construir carros que funcionam apenas com água. O polêmico carro movido a água da Genepax. Em 2008, a empresa japonesa Genepax anunciou repentinamente que havia criado um carro que poderia funcionar com água em vez de gasolina ou diesel. Isso repercutiu bastante porque poderia ser uma forma mais barata e ecologicamente correta de abastecer os carros. A empresa alegou ter desenvolvido um sistema especial que poderia extrair energia da água, que era então usada para abastecer o carro. Eles o chamaram de carro movido a água. O sistema usava um gerador especial para dividir a molécula de água em hidrogênio e oxigênio, e depois usar o hidrogênio como combustível. Porém, alguns especialistas olharam mais de perto e perceberam que o sistema não era exatamente o que parecia. Eles descobriram que o carro estava na verdade usando um material especial chamado hidreto metálico para gerar energia. Isso significava que o carro não funcionava apenas com água. Algumas pessoas duvidaram das afirmações da Genepax, e a empresa nunca divulgou nenhuma evidência científica para apoiar suas declarações. Havia muita negatividade vinda de cientistas e dos concorrentes da empresa que colocaram argumentos convincentes contra a Genepax. Por exemplo, alguns cientistas lembraram às pessoas que é impossível obter energia apenas da água com base no que sabemos sobre a física. Eles explicaram que a água é uma substância muito estável. Ela é um dos elementos básicos e suas moléculas são mantidas juntas por ligações fortes. Isso significa que é necessária energia para quebrar essas ligações
e transformar a água em suas partes separadas, hidrogênio e oxigênio. Pense nisso como tentar quebrar um pedaço de madeira resistente. Você precisa usar bastante força para quebrá-lo em dois. Esses cientistas também apontaram que a água é a forma mais estável de hidrogênio e oxigênio. Então, você não pode obter energia transformando a água em outra coisa. A energia já está ligada às moléculas de água e você precisa adicionar mais energia para separá-las. Então, infelizmente, não é possível extrair energia apenas da água, de acordo com as leis da física. Muitas ideias para carros que funcionam com água usam um processo chamado eletrólise para dividir a água em hidrogênio e oxigênio. Depois, eles combinam esses elementos novamente para liberar energia. Mas há um problema com esta abordagem. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia necessária para dividir as moléculas de água será sempre a mesma que a energia liberada quando elas se combinam novamente. E a segunda lei da termodinâmica torna as coisas ainda piores para a Genepax. Ela diz que quando você converte energia de uma forma para outra, parte dessa energia sempre será perdida. Isso significa que, mesmo que você consiga dividir as moléculas de água e depois reuni-las, a quantidade de energia útil que você obterá desse sistema será sempre menor do que a energia que você precisou gastar com ele. Alguns críticos trouxeram também à tona a polêmica história de Stanley Meyer, que ganhou as manchetes em 1980 com sua extraordinária alegação de ter construído um veículo que funcionava com água. As explicações de Meyer sobre como sua invenção funcionava eram inconsistentes e traziam mais dúvidas do que respostas. Às vezes ele dizia que tinha substituído as velas de ignição por um divisor de água, enquanto outras vezes ele descrevia uma célula de combustível que dividia a água em hidrogênio e oxigênio. Ele alegava que esta célula de combustível usava ressonância elétrica para dividir a água, que era então queimada no motor para produzir energia. Isso parece uma ideia revolucionária, mas infelizmente nunca foi provada por evidências sólidas. As alegações de Meyer nunca foram verificadas por especialistas independentes, e a sua história acabou mal. Em 1996, ele foi julgado culpado por fraude em um tribunal de Ohio, o que significa que as suas alegações foram consideradas falsas e enganosas. Os críticos diziam que a Genepax estava fazendo a mesma coisa que Stanley Meyer fez. Enganação. Stanley Meyer não foi o único que alegou ter feito carros que funcionavam com água antes da Toyota. Uma empresa chamada Hydrogen Technology Applications desenvolveu um dispositivo chamado Aquigen em 2002 que supostamente dividia a água em gases de hidrogênio e oxigênio. Inicialmente, eles pretendiam usar essa tecnologia como uma alternativa mais segura à soldagem com oxacetileno, mas logo fizeram afirmações ousadas de que seu dispositivo poderia alimentar um carro usando apenas água. Eles criaram algumas teorias complexas para explicar como isso funcionava, incluindo algo chamado magnegases e magnéculas, mas essas ideias não eram apoiadas por evidências científicas. O fundador da empresa, Dennis Klein, até afirmou que eles estavam negociando com uma grande fabricante de automóveis e o governo dos Estados Unidos para usar sua tecnologia em SUVs da marca Hummer. Isso significaria uma grande mudança na forma como os carros são abastecidos, e não é de admirar que as pessoas estivessem ao mesmo tempo entusiasmadas e incrédulas quanto à veracidade daquelas alegações. Com o passar do tempo, ficou claro que as afirmações eram exageradas. A empresa não alega mais que seu dispositivo pode mover um carro exclusivamente com água. Em vez disso, eles agora estão comercializando sua tecnologia como uma forma de tornar os carros mais eficientes em termos de combustível usando as técnicas do Aquigen para melhorar o combustível de hidrogênio. Isso significa que não é um carro que funciona com água, mas sim uma maneira para fazer os carros usarem menos combustível. Ainda no ano de 2002, uma empresa chamada Genesis World Energy fez um grande anúncio. Eles disseram que haviam desenvolvido um dispositivo que poderia extrair energia da água ao dividi-la em hidrogênio e oxigênio e depois combiná-los novamente. Isso parecia uma ideia revolucionária, e os investidores estavam ansiosos para embarcar nela. A empresa alegou que seu dispositivo estava pronto para o mercado e eles começaram a receber dinheiro dos investidores, mas algo suspeito estava acontecendo. Mesmo com a grande popularidade, nenhum dos dispositivos chegou ao mercado de fato. Parecia que a empresa estava mais interessada em pegar o dinheiro das pessoas do que em realmente desenvolver um produto funcional. No ano seguinte, a Genesis World Energy fez outra afirmação inacreditável. Eles disseram que haviam adaptado sua tecnologia para mover carros. Este deveria ser o futuro da energia, mas era tudo apenas uma fraude. O proprietário da empresa, Patrick Kelly, acabou sendo pego e levado à justiça.
Em 2006, ele foi condenado a 5 anos de prisão por roubo e obrigado a devolver $400 mil aos investidores que ele havia enganado. Isso deixou as pessoas mais convencidas de que suas alegações de ter feito um dispositivo à base de água tão poderoso foram uma farsa. Em 2008, no mesmo ano em que Genepax fez seu anúncio surpreendente, um homem chamado Tushara Priyamal Edirisinghe, no Sri Lanka, afirmou ter dirigido um carro movido a água por 306 quilômetros usando apenas 3 litros de água. Ele disse que o carro usava uma tecnologia especial que dividia a água em hidrogênio e oxigênio, que eram então queimados no motor para produzir energia. Isso pareceu um avanço científico incrível e o primeiro-ministro do Sri Lanka, Ratnasiri Wickramanayake, ficou tão impressionado que ofereceu seu apoio total para ajudar Tushara a trazer esta tecnologia para o mercado. Ele achava que Tushara estava no caminho certo, mas as coisas não saíram como o planejado. Alguns meses depois, Tushara foi preso sob suspeita de fraude. Suas afirmações sobre o carro movido a água eram exageradas e ele estava, na verdade, enganando os seus investidores. As pessoas não ficaram surpresas. A essa altura, elas já estavam acostumadas com uma empresa atrás da outra alegando ter inventado um carro movido a água, mas depois revelando ser uma farsa. E se você acha que as mentiras acabaram em 2008, saiba que surgiram alegações parecidas em anos mais recentes também. Golpes recentes com invenções movidas a água. Arianto Misel, um inventor da Indonésia, afirmou ter criado um dispositivo chamado Nikuba, que supostamente transformava a água em combustível de hidrogênio para mover motocicletas. O que é ainda mais surpreendente é que ele afirmou que esse dispositivo poderia realizar incríveis viagens de 500 quilômetros com apenas 1 litro de água. Esta descoberta poderia finalmente mudar a maneira como as pessoas pensam sobre transporte e energia depois de inúmeras mentiras. Mas apenas alguns meses depois, em julho, Arianto fez outra declaração ousada. Ele afirmou que alguns dos maiores nomes da indústria automotiva, como Lamborghini, Ducati e Ferrari, estavam interessados em sua invenção. Ele também disse que estava disposto a vender seu dispositivo para empresas estrangeiras por incríveis 15 bilhões de rúpias, o equivalente a mais de 5 milhões de reais. Ao mesmo tempo, ele expressou seu desdém pelo governo indonésio e a Agência Nacional de Pesquisa e Inovação, alegando que eles haviam destruído sua reputação. Até hoje, não se sabe o que o levou a essa ruptura com o governo indonésio, mas é óbvio que Arianto estava determinado a traçar seu próprio caminho, mesmo que isso significasse ir contra o sistema. Infelizmente, a comunidade científica da Indonésia estava muito cética em relação ao que Arianto afirmava. Cientistas da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação declararam que o dispositivo é teoricamente impossível, o que significa que vai contra as leis fundamentais da física e da química. Eles também revelaram que os fabricantes de automóveis italianos, que Arianto afirmava estarem interessados na Nikuba na verdade, não tinham interesse algum no dispositivo. Em vez disso, Arianto foi convidado por alguns parceiros deles, o que significa que a reunião foi provavelmente uma cortesia e não uma expressão genuína de interesse na sua tecnologia. Isso levanta sérias questões sobre a validade das alegações de Arianto e se o Nikuba é realmente a invenção revolucionária que ele afirma ser. Embora a ideia da Genepax tenha tido potencial na época, a empresa não tem aparecido muito desde então, e ninguém sabe se eles ainda estão trabalhando em sua ideia de carro movido a água. Já a Toyota está comprometida em continuar sua pesquisa e desenvolvimento da tecnologia de célula de combustível de hidrogênio. Isso porque a indústria automobilística está mudando rapidamente, com uma demanda crescente por tecnologias limpas e novos veículos elétricos, sendo desenvolvidos na China por empresas como a BYD e Xiaomi. A Toyota deseja permanecer à frente neste mercado em constante mudança, melhorando e inovando sua tecnologia de célula de combustível de hidrogênio para atender à crescente demanda por transportes ecológicos. Mas não para por aí. A empresa está se concentrando em expandir suas operações na Europa sob o nome de Hydrogen Factory Europe para atingir esse objetivo. Embora a Toyota já esteja produzindo em massa carros movidos a hidrogênio, como o Mirai, ela quer agora explorar o uso do hidrogênio como combustível em veículos pesados, como caminhões e ônibus. Isso é semelhante ao que outra empresa, a Bosch, está fazendo. A Toyota está usando sua tecnologia especial de célula de combustível em muitas áreas diferentes, como grandes caminhões e ônibus, trens, barcos e até mesmo na produção de eletricidade. Com seu sucesso ao usar essa tecnologia, ela está agora trabalhando para torná-la ainda melhor para a próxima geração. A Toyota quer que ela dure mais, vá mais longe e seja mais acessível para as pessoas comprarem.
A fabricante também quer que essa tecnologia funcione tão bem quanto os motores dos carros de hoje, mas sem prejudicar o meio ambiente. Ela planeja começar a vender este novo sistema de célula de combustível em 2026. Até lá, ele deverá ser capaz de viajar 20% mais longe do que agora e pode custar até 30% menos. Esta nova tecnologia poderá ser um grande avanço na busca por combustíveis alternativos que não prejudicam o meio ambiente. O investimento da Toyota na tecnologia de células de combustível de hidrogênio mostra que ainda há muito para explorar e descobrir sobre esse assunto. Está claro que os veículos elétricos não são a única opção e que outras tecnologias, como as células de combustível de hidrogênio, podem ajudar a criar um futuro com maior qualidade de vida. A jornada da Toyota com seu novo motor movido a água está apenas começando. A empresa já fez progressos significativos no desenvolvimento dessa tecnologia, mas ainda há muito trabalho pela frente. A Toyota precisará continuar a inovar e melhorar o motor para torná-lo mais eficiente, potente e confiável. Se for bem-sucedido, o motor hidráulico poderá se tornar uma tecnologia líder, estabelecendo um novo padrão na indústria. Você se vê adquirindo o carro movido a água da Toyota? E você acha que a empresa pode ter sucesso sem qualquer polêmica como as outras tentativas do passado? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou de assistir este vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com sua família e amigos e se inscrever em nosso canal para não perder nossas próximas atualizações.